Declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltares a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendíssimo Padre Adriano, pároco da paróquia São Benedito, caríssimo Padre João Paulo, diácono José Roberto, caros irmãos e irmãs, estamos neste domingo celebrando a liturgia da Epifania do Senhor, uma liturgia já antiga na história da igreja, e que no Brasil, caindo do dia 2 ao dia 7 ou 8, se celebra no domingo seguinte, porque na Itália foi celebrado ontem a Epifania do Senhor e hoje o batismo, fechando esse período do tempo do Natal, o tempo natalício, que nós já começamos lá no dia 24 com a missa da noite, ou a chamada missa do galo. Então nós tivemos períodos festivos esses dias, significativos da liturgia da nossa igreja. O nascimento de Jesus, a Sagrada Família, Maria Mãe de Deus, a Epifania, o batismo será amanhã. Termina então esse período do Natal e começa a vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus, o dia a dia do que ele fez, porque com o seu batismo então ele começa a exercer a sua ação salvadora pelo mundo. E portanto hoje essa Epifania, em algumas comunidades falam festa de reis, mas como liturgia na igreja mesmo é reconhecida como a Epifania, a manifestação, a revelação do amor de Deus. Essa é uma liturgia solene, que é celebrada em toda a igreja. Nós ouvimos nas Escrituras hoje, sobretudo no Evangelho, que então alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Que tinha acabado de nascer, nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Orientados então pela estrela, um sinal da luz que indica onde está o Filho de Deus, para que eles pudessem ir adorá-lo e oferecer aquilo que tinha de melhor, que era o ouro, o incenso e a mirra. Esses magos, eles se encontram na luz. Eles querem ir em direção a Jesus com o coração para adorar esse menino Deus, ao contrário do rei Herodes, que está nas trevas, que está na mentira, e ele no diálogo com os reis, um diálogo ali, podemos dizer, entre as realidades das trevas e as realidades da luz, o bem e o mal, todas essas categorias que perpassam o mundo ocidental e também perpassam as Sagradas Escrituras, e eles querem saber onde esse menino está, para que ele também possa ir adorar. Assim disse Herodes, né, nesse diálogo, falando com os magos. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. E aqui, ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisa-me. Me avisa, avisa-me, não é o pronome. Me avisa, para que então para que também eu vá adorá-lo. Mas aqui demonstra uma realidade que ele está intencionalmente a fazer outra coisa que era alheia, diferentemente daquela dos magos que iam adorar. Então, claro que Herodes está se sentindo ameaçado no seu trono em Israel. Então o rei dos judeus, aquele que estava prometido nas Escrituras, ele nasceu
Ele tinha medo. Herodes vive nas trevas e Herodes ainda vive com medo. Ele é perverso, maldoso, criminoso do ponto de vista. Embora talvez Herodes foi um grande rei de certa forma para Israel, mas por um outro lado também, bom, mas isso é uma categoria histórica, já é uma outra realidade. O que se trata aqui é a mensagem teológica sobre tudo que nos passa. Ele está na luz ou ele está nas trevas aqui? Ele está nas trevas, ele está mentindo. Esses então, os magos, eles querem ir em direção a Jesus. E aí os magos sentiram uma alegria muito grande quando chegaram nesse lugar onde estava esse menino Deus. Viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Essas são as dimensões da adoração, não é? Quando nós entramos na Santa Missa, se tem o Santíssimo, nós fazemos a genuflexão. Se não tem o Santíssimo, fazemos uma venha. Ou seja, nós adoramos Deus na Eucaristia, Jesus Cristo. Aqui diante do menino Deus, então, eles se ajoelharam. Uma profunda atitude de reconhecimento de quem era um Messias que deveria nascer e trazer a luz para iluminar sobretudo a humanidade. Porque esses três magos, eles representam todos os povos. Esses magos são, cada um tem uma cor de pele, um tem cor preta, outro tem a cor oriental, outro tem uma cor mais europeia, ou seja, para dizer todos os três cantos do mundo. E eles ofertam aquilo que eles têm de melhor, ofertam o ouro, que até então é um material muito valioso, o incenso e a mirra, que tem o seu significado profundo dentro das culturas. E voltando um pouquinho na primeira leitura, quando nós ouvimos o profeta Isaías, na época do Advento, nós ouvimos também o profeta Isaías, ou um outro profeta, em preparação do Advento. O Advento é preparação para um Natal, são 4 semanas. E me dei conta na missa antiga que não existe o prefácio do Advento. O prefácio do Advento nasceu depois do Concílio Vaticano II, com o novo missal. Se rezava, né, o prefácio ou da Semana da Féria ou da Trindade. Então, os 4 semanas de Advento é uma preparação para o Natal, não se canta o Glória. E ali ouve-se os profetas falando da encarnação do Filho de Deus que há de vir para a salvação da humanidade. E ouvimos na leitura, irmãos e irmãs, essa liturgia, ela foi se reestruturando na história da igreja. Não foi nos últimos tempos que o Papa e os bispos decidiram isso. Isso já vem sendo formado na tradição da igreja. E essa leitura tirada hoje do profeta Isaías, no capítulo número 60 aqui, diz: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua cruz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra está envolvida em trevas, e as nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e a sua glória já se manifestou sobre ti. Os povos caminham à tua luz. Jesus, que veio então para trazer, digamos, essa plenitude da luz, a plenitude da revelação para Israel. Estamos celebrando hoje a Epifania, é a manifestação do amor de Deus, essa solenidade na igreja que praticamente então, para fechar esse tempo natalício, nós queremos estar na luz do Senhor e celebrar esse mistério. Estamos celebrando o mistério porque a carta aos Efésios também nos chama a atenção justamente do mistério que nós celebramos. A encarnação, o anúncio, a encarnação e o nascimento de Jesus, essas 3 categorias que estão também no catecismo da Igreja Católica, na doutrina: o anúncio, a encarnação e o nascimento. São 3 categorias teológicas. De certa forma, nós estamos celebrando esse grande mistério que é a encarnação do Filho de Deus. E ouvindo aqui de celebrar todo esse mistério, a carta é oportuna aos Efésios, porque nos diz: se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu, não é? Paulo falando à comunidade aos Efésios, para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério.
Paulo, então, ele diz: por revelação tive conhecimento do mistério. Ele deve anunciar, escrever sobre o Cristo Senhor para essa comunidade, escrevendo essa carta. Este mistério Deus não fez a conhecer aos homens das gerações passadas. Por quê das gerações passadas? Porque tivemos o anúncio do Antigo Testamento, da encarnação do Filho de Deus, a encarnação dele no seio da Virgem Maria, e o nascimento dele nós já estamos celebrando, e passando na história da igreja, a liturgia vai se formando, e nós temos as solenidades que nós vamos celebrando. Irmãos e irmãs, a nossa vida deve ser pautada na liturgia da igreja. Os antigos sabiam as datas das coisas: 8 de dezembro, Imaculada Conceição; 15, Assunção de Nossa Senhora; 24, o Natal. As outras, Sagrada Família já é também uma solenidade depois do Vaticano II. Então nós vamos celebrando datas importantes, e é um mistério. Às vezes as pessoas estão na igreja, nós vivemos um mundo de uma certa racionalidade, queremos entender tudo o que acontece na igreja, ou às vezes querem entender tudo, mas parece paradoxal, porque às vezes as pessoas falam assim: ai, como foi na missa hoje? Ai, o padre falou muito bem. O que ele disse? Ah, eu não lembro, mas ele falou bem. Que você saia com a mensagem do padre, mas que você venha participar de joelhos na presença do santo sacrifício do Senhor, que é a Santa Missa, a consagração do pão e do vinho, que se torna a carne, o corpo do Senhor. Nós vamos adorar esse Deus. Missa não é show. Missa é um ritual da Igreja Católica, onde é o máximo, o cume da vida litúrgica da igreja, a Santa Missa. E que bom que viestes aqui hoje para participar da Epifania do Senhor, dessa missa que fecha de certa forma esse período natalício. Estamos começando o ano também, queremos viver do mistério. Talvez os nossos antepassados vinham na missa em latim, eles não entendiam muita coisa, mas eu tenho certeza que eles saíam edificados de haver participado no santo sacrifício da missa do Senhor. Temos que participar, estar presente ali para adorá-lo. Uma última ideia, Padre Adriano, que eu gostaria de desenvolver nessa homilia, que o Papa Francisco nos disse para dizer 8 minutos de homilia, não mais do que isso daí, mas sempre é uma oportunidade também de uma certa catequese, uma certa caminhada nas coisas da igreja. Queremos ofertar o que nós temos de melhor. Na igreja, hoje é o próprio Cristo que se oferta. Ele é oferta, Ele é altar, Ele é o Cordeiro, é o altar, é o sacerdote, é o Cristo. O sacerdote faz em persona Christi, nós fazemos da pessoa do Cristo, o sacerdote ordenado. Viemos para adorá-lo, o menino Jesus. Quem disse que esse menino que os magos foram lá é o verdadeiro Deus de Israel? Eles tiveram sinais, orientado pela estrela, uma intuição, o Espírito Santo, os caminhos de Deus, os desígnios, essa revelação que toda uma comunidade de fé do Antigo Testamento, esse Deus que encarnou. Quem disse que esse menino era Deus? É toda a história da salvação, e também, claro, a história da salvação está dentro da história da igreja, que foram identificando que aquele menino que os magos foram visitar era o Filho de Deus, como nós ouvimos hoje no Evangelho, que nós ouvimos hoje aqui no Evangelho de Mateus, esse relato do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, esse relato. Aí eu gostaria de desenvolver qual é o Deus que nós adoramos hoje. Padre, hoje santo, São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres da diocese. Ele era da diocese de Lyon, 1700 alguma coisa. Ele dizia: a vida do padre, da comunidade é o padre, é o homem da Eucaristia, ele é o homem do social e da confissão. Nós participamos na Santa Missa, queremos participar desse mistério da manifestação de Deus. É importante a Santa Missa. O mundo social tem as festas,
E ele disse que é a Eucaristia, porque é importantíssimo, não é? Encontrar um sacerdote para a confissão. Entre um sacerdote e um anjo, eu quero encontrar o sacerdote porque ele me dá o perdão dos pecados, e o anjo não. Essa dimensão espiritual da igreja. Eu percebo hoje na sociedade, é uma leitura que todos nós fazemos, há vários deuses na sociedade. E qual é o Deus verdadeiro? É Jesus Cristo na Eucaristia. Nós encontramos na figura do nosso irmão aí fora, nas encruzilhadas da vida, certamente, no nosso irmão caído, encontramos a presença do Cristo. Mas também, como às vezes as pessoas fazem dificuldade, e a igreja precisa fazer uma nova catequese, repensar desde o Papa, os bispos e tudo mais, a participação na Santa Missa ainda. Se temos um show, para Adriano, se temos um evento, não que você não possa ir, mas a juventude, ou de certa forma, todos estarão lá. Mas se convidamos alguém para ir para a Santa Missa, seja para uma solenidade da igreja, uma festa ou algo, temos uma certa dificuldade. Nós encontramos. Eu sou palmeirense, gosto de ver o Palmeiras, ganhou quase tudo ano passado, esse ano, e respeito também os nossos amigos. E assim, gosto de ver a partida de futebol. E quero ver o Brasil na próxima Copa ser campeão, pelo amor de Deus, que moro na Itália, na Europa, o Brasil campeão, o Brasil está em visibilidade. Mas assim, com moderação, os estádios hoje se tornaram verdadeiros areópagos dos deuses. Está lotado os estádios. O ginásio de esportes também. Eu gostava muito gosto ainda do esporte para o basquete norte-americano, lotado. Por que tem tanta gente em alguns lugares e em outros lugares deveriam ter mais? Nos estádios, em shows, em festas públicas ou privadas, o álcool, a bebida, as drogas, as coisas mundanas que estão aí. O WhatsApp e o telefone que está tomando o lugar. Não gosto que às vezes as pessoas, o padre pode ter outra opinião, os padres outra, que olham as escrituras no telefone. Eu gosto de olhar no livro. No livro, porque o livro é uma realidade mais, minha opinião, o espiritual não é cada um. Isso aí, ainda a igreja está legislando sobre isso, porque uma vez eu vi uma pessoa lá atrás, eu celebrava a missa em Brasília, eu estava incomodada, ela estava mexendo no celular, mas era um amigo meu, era um policial também lá, e ele estava acompanhando as leituras pelo celular. Eu não gosto, mas ele estava. Eu prefiro ler um livrinho, liturgia diária. Por quê? Porque às vezes você confunde, é como pegar um copo, usar para cálice, depois ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então às vezes o celular se tornou um deus da vida das pessoas. 6 horas, 7 horas de não que não possa, mas assim, é a pergunta. São coisas que nós estamos adorando. Tem alguns desenhos, umas caricaturas que fazem uns grandes profissionais, que eles põem assim, um telefone que, como se fosse uma aranha, pegando assim no crânio da pessoa, e ela tentando se distanciar desse telefone, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela está envolvida, escrava, de joelhos, prostradas diante do telefone. E esse é o verdadeiro Deus. E quando nós vamos na adoração ao Santíssimo Sacramento, tem 3, 4 gatos pingados na igreja, no ritual da adoração ao Santíssimo, que não é um show também não, é um ritual da igreja, deve ser feito da maneira, não é? E tudo mais. Então, irmãos, nós temos que nos perguntar, qual é o Deus da minha vida? O que eu tenho que afastar? O que eu estou ofertando para Deus de verdade? Eu estou dando ouro, a minha mirra, o meu incenso perfumado para o verdadeiro Deus? Estamos vivendo da palavra de Deus? Estamos começando o ano de 2024. E sem contar, por exemplo, uma realidade que as pessoas também estão, a pornografia às vezes se tornou um instrumento que as pessoas são escravas disso. Irmãos, nós temos que nos libertar disso. Alguém perguntava outro dia, fumar é pecado ou não? Eu não conheço um documento da igreja que diz que fumar é pecado. Não é pecado. É uma visão muito dos gregos e tal, só que não faz bem para a saúde. Isso aí é uma grande discussão na igreja também, mas os monsenhores em Roma fumam, mas... Bom, não entramos nesse mundo aqui, é um mundo moral, doutrinário, complicado, mas nós temos que pensar
Qual é o Deus da minha vida? Porque aqui esses magos eles têm uma atitude verdadeira, eles estão na luz, eles fizeram um caminho, eles foram orientados, a revelação foi feita para eles. Herodes não. Herodes é incapaz de reconhecer o menino Deus, ele está nas trevas. E também agora uma palavra de gratidão ao Padre Adriano, também felicitando pela ocasião do seu aniversário natalício, que será na terça-feira. Já está aqui há 3 anos, passou com... 2 anos e meio. Ele disse que está aqui há 2 anos e meio. Exato. Como passou o tempo, Padre Manduri, você ficou quantos? 6 anos? 6 anos e meio. E ficou em óleo, eu ia na casa do Padre Adriano em óleo, na paróquia. Ele tinha uma ornamentação na sala dele de bambu. O Padre Adriano gosta dessas coisas, né? Sem contar os móveis deles antigos, e eu visitava, e lá está no meu telefone ainda, Padre Adriano, _óleo. Eu preciso me atualizar, Padre, às vezes eu estou muito tradicional. Então agradeço pelo convite, foi uma bênção conhecer o diácono também hoje, o Padre João Paulo, que é dos Padres Redentoristas. Conheço os Padres Redentoristas lá em Roma, estudei com vários aqui no Brasil, uma alegria grande estar nessa paróquia. Felicidades, Padre, por ocasião do seu aniversário. Você passou como seminarista em Manduri, depois, primeiro seminarista, foi a sua ordenação, você foi para óleo, depois de óleo foi para Manduri, 6 anos, e agora já está há 2 anos e meio aqui. E ele nasceu em, como diz no interior de São Paulo, em Sarto Grande. Eu nasci em Bernardino de Campos, e fui criado até os 20 anos em Manduri, e fui para o seminário depois, em Brasília e para outros lugares aí. Então, Bernardino, sou de Bernardino de Campos. E você de Sarto Grande, nós somos da mesma diocese. O Padre João Paulo é daqui de Santa Cruz, né? Meu pai nasceu aqui, no passado também. O diácono é daqui também, diácono? Que alegria grande celebrar com os senhores a Santa Missa. Várias pessoas da paróquia estão aqui presentes, de outras paróquias também, pessoas de Manduri, aqui um grupo, lá no meio, atrás da igreja também vieram para aí celebrar junto com o Padre Adriano. Felicidades, Padre, que a Virgem Maria te acompanhe e que oportunidade solene para estar aqui com o Senhor também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai,